intuito de instigar esses jovens, crianças, mas principalmente a gente que retorna, né, para a época do ensino fundamental, mais ou menos? Sim, o SESI Lab, desde a sua concepção, foi pensado para ser um projeto para todas as idades, né? Para públicos diversos e todas as idades. Então, desde o início, né, as nossas exposições, a nossa programação cultural, as nossas ações educativas foram pensadas para a gente se conectar com uma diversidade grande de públicos, né? E aí eu acho que essa dimensão da interatividade, né, e dessa abordagem mão na massa é uma abordagem que atrai, né, todas as idades, porque envolve mesmo um aprendizado a partir da experiência, né, de cada um. Então eu acho que esse é o grande centro assim da experiência do SESI Lab como um todo, né? E que aí se desdobra, né, de várias formas, assim, no Night Lab, que é a nossa programação para o público adulto, nas oficinas que a gente faz aos finais de semana para o público de famílias, para a nossa programação de férias, que também tem esse foco do público infantil e juvenil, para as visitas educativas, né, que tem o foco no público escolar e de instituições sociais. Então, essa proposta conceitual, né, que traz essa abordagem STEAM, que é uma abordagem das escolas do SESI, que trabalha por projeto, né, nessa interdisciplinaridade entre diversas áreas de conhecimento. O CTSA, que é uma abordagem muito utilizada em museus de ciência para pensar a ciência de uma forma crítica, né, pensando nos seus impactos éticos, nos seus impactos para o meio ambiente. E a própria BNCC, né, que nos aproxima muito da escola. Então essas três são as premissas conceituais a partir das quais se desdobram os nossos programas e projetos. Então, planejamento de levar um pouquinho desse SESI Lab para outros estados? Sim, a gente tem um projeto que chama SESI Lab Itinerante, que reúne, né, um conjunto de alguns aparatos que vocês viram aqui e também uma programação de oficinas educativas. Então, esse pacote, né, que a gente chama de SESI Lab Itinerante, ele vai começar a acontecer esse ano. A gente tem feito isso muito em parceria com as escolas e os eventos do SESI, né, porque o SESI está presente em todos os estados. Então, a nossa primeira parada vai ser em Santa Catarina. Em novembro, a gente vai participar do torneio de robótica que eles vão realizar lá com esse espaço. E aí a nossa ideia é, a partir dessa primeira experiência, né, começar a rodar também o Brasil com o SESI Lab Itinerante. Esse formato fixo é só aqui, né? O museu assim completo, né, como vocês conheceram, é só aqui em Brasília, né? O SESI Lab, ele é uma iniciativa do Departamento Nacional do SESI do Senai. E por isso ele fica, né? A gente escolheu Brasília por ser uma localização central, a capital do Brasil, e a ideia de fato a gente poder compartilhar, né, o que é produzido aqui, considerando que a gente tem uma rede que atua no país todo, né? Que a gente estando no Departamento Nacional é possível pensar em alastrar, né, em compartilhar as nossas ações também com os outros estados por meio dessa rede. E aí a gente tem esses projetos que a gente vai começar a pôr em operação agora. Você falou sobre os projetos ligados à BNCC, eu queria saber quais são eles e que tipo de retorno vocês conseguem ter com esses estudantes. Sim, acho que a BNCC está bastante ligada ao nosso programa de visitas educativas e de formação de professores. Então, aqui nas visitas a gente trabalha com roteiros educativos. Então, a nossa equipe de educadores desenvolve roteiros, né, com temas, e aí conectando os aparatos que compõem esses roteiros aos conteúdos da BNCC. Então, a partir desse conjunto, né, de roteiros desenvolvidos, os professores que agendam as visitas fazem a seleção a partir do que eles estão trabalhando, da faixa etária, né? E a gente consegue promover essa aproximação entre o que os estudantes estão aprendendo na escola e a experiência que eles têm aqui. A formação de professores, a gente tem duas ações principais, né? A primeira delas é o café da manhã com professores, com profissionais da educação. Então, quinzenalmente a gente recebe professores aqui para apresentar o SESI Lab, o seu potencial educativo, né? E para que eles possam planejar as visitas, né? E a gente começou também esse semestre um curso de formação de 20 horas em parceria com a UNB, para que a gente se aprofundasse, né,
nessas possibilidades de aproximação entre a prática pedagógica na escola e o museu. Então, acho que esses dois programas, né, hoje fazem muita conexão com a BNCC. E a gente tem tido os resultados, né, a gente faz pesquisa de avaliação com eles, a partir disso a gente propõe ajustes, né, então a gente tem também para todos os programas do SESI Lab pensado nesse diálogo, né, em como a gente pode também, a partir da escuta dos nossos públicos, fazer ajustes, melhorias, pensar novas ações, enfim. Nesse retorno do público, né, de que forma, o que os professores dizem em relação aos alunos, né, como é que é a experiência deles aqui, de que forma isso contribui até, né, para melhorar alguma matéria? A gente tem uma perspectiva de fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, e longa nesse sentido, né? A gente precisa de tempo, né, para avaliar de fato o impacto que as visitas têm de fato no processo de aprendizagem, mas a gente sabe que existem várias pesquisas, né, que apontam como esse repertório científico e cultural é fundamental para a gente pensar, né, no desenvolvimento dos jovens, enfim, nesse processo educativo como um todo, né, que eles passam aí na escola, mas que vai para além da escola. Então, nesse sentido, o que a gente tem tido é um retorno muito positivo, né? Porque a gente tem um Museu de Ciências instalado em Brasília, né? Acho que essa tipologia de museu já é difícil de encontrar, né? Não é a mais comum, e aqui na região centro-oeste menos ainda. Então, eu acho que nesse sentido tem sido, de fato, um espaço de muita transformação para esses estudantes, porque além do fato, né, de que muitos deles vêm do entorno de Brasília, né, muitos nunca vieram ao plano piloto, então, para além da própria experiência do SESI Lab, né, que muitas vezes é o primeiro museu que eles visitam, tem também essa experiência, né, de chegar ao plano piloto, conhecer a capital, né, de fato, apesar de morar perto, existem várias barreiras, né, simbólicas de acesso. Então, a gente essa ideia do museu histórico, é isso, né, e aí a nossa ideia, né, com essa abordagem, com a forma como a gente trabalha aqui, é justamente a gente conseguir esse engajamento, né, e de fato esse estímulo à curiosidade, né, que eu acho que o SESI Lab provoca. Porque a gente entende, né, que a curiosidade é o que faz a gente construir conhecimento, a gente querer aprender. Então, o SESI Lab também tem muito esse compromisso, né, com a abordagem das exposições serem desse jeito, né, esse aprendizado de forma lúdica, criativa, interativa, né, para que a gente de fato consiga se aproximar desse público. E a gente tem tido resultados, assim, muitas pessoas, nas nossas pesquisas, muita gente voltando, né? Então, com um ciclo de visita longo, então a média de visita aqui do público espontâneo é de 3 a 4 horas, então é um período longo para você ficar dentro do museu, e essas pessoas voltam. Só uma informação para quem é de outro estado, invariavelmente nos finais de semana e feriados, o espaço está aberto? Sim, o SESI Lab funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 18, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19. Então, quem mora fora consegue vir nos finais de semana, e a gente fica localizado ao lado da rodoviária, né? Então, existe um metrô e a gente está no centro, né, do plano, então para os turistas é uma localização fácil, né? Vocês já chegaram a receber estudantes de outros estados? Já Como sim. é que isso funciona? A gente tem para fazer as visitas é necessário fazer o agendamento, né? Os estudantes e professores da rede pública têm entrada gratuita, e os estudantes e professores da rede privada pagam meia entrada, né? E é possível que outros estados façam esse agendamento. A gente recebe muito público de Goiás, por conta da proximidade, mas por conta dessa rede, né, a gente recebe também estudantes do SESI, né, principalmente que vêm de outros estados para eventos aqui em Brasília e vêm para cá. Então, o SESI tem um grande festival de robótica que acontece anualmente, que os estudantes do Brasil todo vêm, todos eles vêm para cá. Então, a gente tem feito essas parcerias com a própria rede de escolas do SESI, para que estudantes também do Brasil todo, fora os que estão aqui perto, né, DF e Goiás, possam também acessar o museu. Só a título de contextualização, como foi na
SESI Lab ele abriu ao público em novembro de 2022, dia 30 de novembro. Então a gente está completando aí 10 meses de operação. A gente já recebeu nesse período mais de 200 mil visitantes. E ele é um projeto que começou a ser executado, né, no início de 2020, quando esse edifício foi adquirido pelo SESI e pelo Senai. E a gente começou esse projeto de desenvolvimento das exposições com o Exploratório, né, que é um museu de São Francisco, um museu de ciências, que trabalhou com a gente no desenvolvimento da nossa exposição de longa duração. Então ele é um projeto que foi executado na pandemia. A gente passou por todo esse processo, né, de desenvolvimento disso tudo, produção, obra, montagem, né, durante a pandemia, e aí abrimos as portas dia 30 de novembro de 2022. A pandemia atrasou, não estava previsto pra... Não atrasou. A gente teve um pequeno atraso assim na obra, né, mas não por conta da pandemia, exatamente por conta de algumas questões estruturais, porque esse edifício, ele é 250. Ele é do Oscar, isso, ele é do Oscar Niemeyer, né? Então tiveram vários processos aí de restauro, recuperação de estruturas que precisaram ser feitas. Antes funcionava o quê nesse edifício? Esse edifício, quando ele foi concebido, ele era o Touring Clube do Brasil, que é um clube de automóveis, que nessa época, aí, final dos anos 50, anos 60, eu acho que ele existia até em várias cidades do país, né? Então tinha um posto de gasolina, as pessoas vinham com seus automóveis, né? E depois ele passou a abrigar alguns eventos, e o último uso dele foi como rodoviária do entorno. Então os ônibus que iam para o entorno saíam daqui, a plataforma ficava aqui no pavimento de baixo. Aqui em cima tinha muitas divisórias, tinha umas salinhas, era uma outra visão, assim, quando você entrava aqui, né? E esse foi o último uso dele antes do SESI e Senai. Foi até dezembro de 2019. Aí, quando o SESI e o Senai adquiriram, houve um período ali para reorganizar, né, esse sistema de ônibus para outra rodoviária. E aí a gente começou a obra logo na sequência. Você sabe dizer qual foi o investimento? Sim, 160 milhões. Sobre o Night Lab, que enfim é exclusivo para adultos e tem drinks e música, eu queria saber mais sobre essa estratégia de aproximar o público adulto da ciência, né? De tornar a ciência algo tão descolado quanto a arte em um evento noturno, assim, principalmente em Brasília. Então eu fiquei bem encantado. Ai, que bom. Achando incrível. A gente se inspirou em um programa do Exploratório, acho que fora do Brasil existem outras iniciativas, né? Que se chama After Dark, que é essa ideia de abrir o museu à noite para o público adulto. Mas a gente fez uma série de adaptações, então o nosso modelo ficou bem diferente, né, do modelo deles. Então uma vez por mês, na primeira quinta-feira, a gente abre o espaço e a gente trabalha com temas. Isso foi algo que a gente se inspirou, de fato, a gente trouxe desse programa do Exploratório, essa ideia de trabalhar com temas que dialoguem com esse público, né? Então acho que tem um exemplo bem emblemático, que foi o que a gente fez em junho, que foi sobre a química do amor, porque era o mês do Dia dos Namorados, então a gente trouxe uma neurocientista para falar sobre as reações químicas do nosso corpo quando a gente está apaixonado, e foi a partir dessa inspiração que a gente começou a criar o Night Lab, né? E pensar no que seria aqui isso no SESI Lab. Então a gente tem, nossa equipe de educadores desenvolve oficinas autorais, né? Como vocês viram ontem, né? A gente sempre tem a conversa poética, que a gente sempre convida, né, um especialista no tema para falar e conversar com o nosso público. E aí a gente sempre tem a parte musical, né, que tem uma apresentação musical, uma ocupação do painel de LED com imagens relacionadas ao tema. A gente sempre traz DJs também. E a gente conta com a nossa equipe de educadores, a nossa equipe da gerência de programação cultural, a gente pensa isso junto, né? E a gente tem algumas assessorias que nos ajudam nisso, né? Acho que a gente sempre dá o destaque para a assessoria de música, que é a Roberta Martinelli, não sei se vocês conhecem, ela é que nos ajuda, né, na seleção desses profissionais que vêm se apresentar aqui. E a gente tem tido, isso, né? Tem sido realmente um grande sucesso esse programa, e é um público que não é o nosso público usual. O público principal aqui no museu são adultos, mas com crianças, né?
então estão famílias. E com esse programa a gente consegue atingir um outro tipo de público, né? Então a gente recebe professores, a gente recebe pessoas que não têm filhos, mas que vêm, né, pro SESI Lab. E o que a gente fica bem feliz e impressionado é que na nossa pesquisa de avaliação sobre o Night Lab, o principal motivo que faz com que os adultos venham, quase empatado com as atrações musicais, é a visita nas galerias. Então, de fato, há um interesse mesmo, né, de explorar as galerias, de interagir com os aparatos, né? Então, o que realmente comprova, né, que essa abordagem que a gente escolheu faz sentido para pensar nessa conexão com vários públicos. Curiosidade adicional. Oi? Quantas edições? 7. Curiosidade adicional. Qual é a parte do museu que mais a senhora gosta? Que eu gosto? Ah, não, eu sou suspeita. Eu gosto de tudo. Não, eu gosto de tudo. Eu participo desse projeto desde o começo. Então, até antes desse edifício ser adquirido, né? Quando isso ainda era uma ideia. Então, de fato, eu, por ter acompanhado esse processo, né? Eu acho que eu gosto de tudo. Mas tem uma obra aqui na Imaginando Futuros, que é o trabalho do João Wilbert, que chama Objeto do Tempo, não sei se vocês viram, que é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que a gente criou junto com ele, participou desse processo de criação, então é algo que eu fico feliz, né, da gente ter conseguido implantar.